Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo Professor Francinaldo e é um imenso prazer estar aqui com vocês para mais uma aula do curso básico de Eletricidade e Magnetismo para graduandos. Na aula de hoje nós temos como objetivo de aprendizagem demonstrar a fórmula da energia potencial de um dipolo elétrico. Então se prepara aí, vamos embora para mais uma aula. Na aula de hoje, turma, vamos estar demonstrando a fórmula da energia potencial de um dipolo elétrico. Nós vimos na aula passada que o torque produzido por um campo elétrico é de tal maneira que tende a deixar o seu vetor momento dipolar elétrico alinhado com o vetor campo elétrico. Então temos aqui o nosso dipolo elétrico, constituído por duas cargas elétricas de sinais opostos, uma carga menos Q, outra carga mais Q, separados por uma pequena distância. E temos aqui um campo elétrico na direção horizontal, da esquerda para a direita. Percebam que este campo elétrico ele gera um torque sobre este momento dipolar elétrico, que está representado por este vetorzinho P, de tal maneira que esse momento dipolar elétrico, esse vetor, ele tende a ficar alinhado, ele vai sofrer uma rotação de forma a se alinhar com o vetor campo elétrico. Se o dipolo elétrico ele tende a se alinhar com o campo elétrico, é porque nesta posição ele possui o que nós chamamos de energia potencial. E essa energia potencial ela pode ser calculada, e esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Em qualquer problema que envolve energia potencial, nós sempre temos a liberdade de definir uma situação em que a energia potencial ela vai ser nula, visto que o que importa e terá sentido físico são as diferenças de potenciais. Dito isto, turma, nós podemos estudar o potencial de um dipolo elétrico exatamente definindo uma situação em que o vetor momento de dipolo elétrico ele estará perpendicular ao vetor campo elétrico, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Então, para esta configuração que nós estaremos adotando, para θ igual a 90 graus, a energia potencial desse sistema vai ser igual a zero. Veja que este campo elétrico ele tende a gerar um torque sobre o vetor momento de dipolo elétrico, de tal forma a girar, rotacionar esse vetor no sentido horário. E lembrem-se, turma, que rotações no sentido horário terão torque negativo, beleza? Por convenção, e que nós explicamos na aula passada. Então, torque será positivo quando a rotação for no sentido anti-horário e negativo quando a rotação for no sentido horário. Então, para esta configuração inicial, nós temos o vetor momento dipolar elétrico perpendicular ao vetor campo elétrico, porém nós sabemos que esse vetor campo elétrico irá gerar um torque sobre esse momento dipolar elétrico de maneira a rotacionar ele no sentido horário. Muito bem, e agora? Agora nós podemos calcular a energia potencial desse dipolo elétrico em qualquer outro ângulo θ, fazendo uso de uma expressão que a gente estuda lá no capítulo 8 do livro-texto Halliday-Resnick-Walker, nona edição. Lá no capítulo 8, ele apresenta esta fórmula que relaciona a variação da energia potencial com o trabalho realizado pela força. Nesse caso aqui da eletricidade, esse trabalho vai ser realizado pela força elétrica. Especificamente falando, para essa situação aqui, onde o dipolo elétrico está sofrendo um torque, esse trabalho será realizado justamente pelo campo elétrico. Muito bem, sabe-se que o trabalho realizado pela força, ela pode ser calculada através da seguinte expressão. Então, trabalho, que nós vamos estar representando pela letra W, vai ser igual simplesmente a integral de xi até xf do produto da força pelo deslocamento infinitesimal dx. Atenção, esta fórmula ela é aplicada para uma situação particular que envolve um movimento em uma dimensão, um movimento unidimensional. E aqui nós estamos considerando a situação em que a componente da força ela está favorecendo o deslocamento. Então, para este caso em específico, em que a componente da força favorece o deslocamento, o trabalho realizado por esta força em uma dimensão é dado por essa fórmula. Ok, porém, nós queremos fazer uma adaptação dessa fórmula para essa nossa situação em específico, onde o vetor momento de dipolo elétrico vai sofrer uma rotação. Então a pergunta que eu faço é, como ficaria a fórmula do trabalho para uma situação em que nós temos um movimento circular? Já que essa daqui
ela é aplicada apenas para o movimento unidimensional. Para o movimento circular, turma, nós temos o seguinte: imagine só que você tem uma partícula que está se deslocando ao longo desse comprimento aqui, comprimento que representa o arco dessa circunferência. Eu vou dizer que esse comprimento aqui, ele vale dx. E nós temos uma partícula que, por ação de uma força, imagine que você tem uma força tangencial aplicada sobre essa partícula. Essa força tangencial, ela é responsável por acelerar essa partícula, realizando um trabalho sobre a mesma, fazendo a partícula se deslocar ao longo do arco dessa circunferência, cujo comprimento é dx. Então, essa partícula ela sai de um ponto inicial para um ponto final. Consequentemente, a pergunta que eu faço é a seguinte: veja que ao deslocarmos a partícula desse ponto inicial para o ponto final, devido à ação dessa força tangencial, essa partícula ela sofre também um deslocamento angular. E esse deslocamento angular nós chamamos de dθ. Então, dθ seria o deslocamento angular sofrido pela partícula mediante a ação da força tangencial que ela está sofrendo, para deslocar-se sobre esse arco da circunferência, saindo da posição inicial para a posição final. Professor, mas qual a relação existente entre esse deslocamento dx com esse deslocamento dθ? A gente chama dx e dθ porque são deslocamentos infinitesimais. Dx, ao longo desse arco da circunferência, seria um deslocamento infinitesimal. Então, imagine se você cortasse aqui, ó, e esticasse esse fio, você teria ali um deslocamento linear, tá certo? Infinitesimal, muito pequeno, que nós estamos denotando por dx. Enquanto que esse ângulo infinitesimal, esse deslocamento infinitesimal, muito pequeno, nós estamos denotando por dθ. E matematicamente, dx e dθ estão relacionados por que expressão? Então, matematicamente, dx e dθ estão relacionados por esta equação matemática. Dx é igual a r dθ. Professor, quem é esse r? Esse r é justamente o raio dessa trajetória circular. Então, o raio é essa distância do centro até a extremidade, a borda da circunferência. Então, r é o raio multiplicado por dθ, isso vai me dar esse deslocamento dx infinitesimal. Ok, mas como ficaria a fórmula do trabalho para esse contexto em que nós temos um movimento circular? Lembrem-se, turma, que a força responsável por acelerar esta partícula, fazendo ela sofrer esse deslocamento dx, é justamente a força tangencial. E essa força tangencial ela é perpendicular ao raio da trajetória. Consequentemente, é ela que é responsável por realizar trabalho. Sabemos que a fórmula do trabalho, como nós vimos anteriormente, para uma situação em que nós temos um movimento unidimensional, é simplesmente trabalho é igual à integral de xi até xf do produto da força pelo deslocamento. Só que agora, para o contexto em que nós temos um movimento circular, essa fórmula ela ficará da seguinte maneira: trabalho realizado por essa força tangencial, por essa componente da força tangencial, será igual à integral, como nós agora estamos analisando o movimento circular, ao invés de xi e xf, a gente coloca θi e θf. Por quê? Porque agora nós temos um deslocamento angular, saindo de um ângulo inicial que eu estou chamando de θi, para um ângulo final que nós estamos chamando de θf. Essa força aqui seria a componente tangencial, que é aquela que está realizando o trabalho sobre a partícula, aquela que está acelerando a partícula, fazendo ela percorrer esse deslocamento infinitesimal dx. Consequentemente, no lugar de f, você substitui pela componente tangencial vezes dx. Mas quem é dx, professor? Dx é igual a r dθ. Então, r dθ. Ora, mas quem é a força vezes a distância perpendicular? A gente viu isso na aula passada. Força vezes distância perpendicular é justamente igual ao torque. Consequentemente, a nossa fórmula do trabalho adaptada aqui para o movimento circular vai ficar simplesmente trabalho será igual a integral de θi até θf do torque dθ. Então, é essa fórmula que nós vamos estar utilizando para calcular o trabalho realizado pelo torque.
para esse movimento circular, que para o nosso problema é justamente o movimento de rotação que esse vetor momento dipolar elétrico está sofrendo, devido ao campo elétrico exercido sobre o dipolo elétrico. Muito bem, e agora nós temos condições de calcular a variação da energia potencial. E como é que vai ficar essa variação da energia potencial, professor? Nós vimos que a variação da energia potencial é ΔU igual a menos o trabalho realizado. Consequentemente, nós teremos ΔU é igual a menos o trabalho realizado pelo campo. Mas que é esse trabalho? O trabalho vai ser, repete o sinal de menos, aqui vai ficar integral de θi até θf do torque dθ, já que nós estamos trabalhando em um movimento circular. Tomando como situação inicial aquela em que o ângulo inicial é exatamente igual a 90 graus, lembre-se que para esta configuração inicial nós estamos adotando que a energia potencial para esse ângulo θi igual a 90 graus é exatamente igual a zero. Nós vimos isso e justificamos anteriormente. Então, tomando isso como base, vamos agora considerar que esse vetor momento dipolar elétrico inicialmente está formando um ângulo de 90 graus com o campo elétrico. Porém, esse campo exerce um torque sobre o vetor momento dipolar elétrico de tal maneira que o ângulo final que esse vetor momento dipolar elétrico vai fazer será um ângulo θ. Nós vamos chamar simplesmente θ. Então, esse campo exerce uma força sobre o vetor momento de dipolo elétrico de tal forma a deslocar esse vetor momento de dipolo elétrico de maneira a deslocar ele um ângulo θ em relação a esses 90 graus. Ok, então como vai ficar a nossa fórmula? Nossa fórmula vai ficar ΔU, mas quem é ΔU, professor? É a variação da energia potencial. Vai ser igual a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Isso é igual a menos o trabalho realizado de θi até θf. Quem é θi? θi seria o ângulo inicial que encontra-se o vetor momento de dipolo elétrico em relação ao campo elétrico. E nós estamos partindo da situação inicial em que esse θi vale 90 graus. E θf nós vamos dizer simplesmente que é um ângulo θ qualquer. Então, o campo elétrico gera um torque sobre o vetor momento de dipolo elétrico de tal forma a ele sair da configuração inicial, θ igual a 90 graus, para uma configuração final em que ele sofre um deslocamento angular, tá certo? Que a gente está considerando esse ângulo final simplesmente chamando ele de θ. E aqui, turma, nós sabemos da aula passada que no lugar desse torque nós podemos substituir a equação que foi demonstrado na aula passada, que o torque realizado sobre o dipolo elétrico é simplesmente dado pela seguinte expressão: torque é igual a P E seno de θ. Quem é esse P, professor? Esse P é a intensidade do vetor momento de dipolo. Esse é a intensidade do campo elétrico e esse seno de θ, lembre-se que esse θ seria o ângulo entre o vetor momento de dipolo elétrico e o vetor campo elétrico. Aqui nós temos a intensidade do torque sobre o dipolo elétrico. Essa intensidade a gente pode ter lá aqui positiva ou negativa, mais ou menos. Por que esse mais ou menos? Porque o torque ele pode ser positivo ou negativo, dependendo do sentido da rotação. Nós já vimos que quando a rotação ela é no sentido anti-horário, por convenção, o torque será positivo, enquanto que o torque será negativo quando a rotação for no sentido horário. Para essa situação em que nós estamos analisando, esse campo elétrico ele vai gerar uma rotação sobre o vetor momento de dipolo elétrico no sentido horário. E no sentido horário, nós temos que o torque ele é negativo. Consequentemente, nós vamos pegar aqui a expressão do torque, vamos substituir com o sinal negativo. Vai ficar menos PE seno de θ. Ok. Tudo isso multiplicado por dθ. Muito bem, professor. E agora? Agora nós podemos simplesmente fazer o jogo de sinal. Esse menos com menos fica mais. Esse P e esse E são intensidades. Intensidade do vetor momento dipolar elétrico e do vetor campo elétrico, respectivamente. Estas intensidades elas não dependem da variável de integração. Consequentemente, nós podemos jogar essas duas quantidades para fora da integral.
E aí, reescrevendo aqui essa expressão, nós teremos o seguinte. A energia potencial final, que nós estamos chamando simplesmente de U. Aqui nós temos energia potencial inicial, que para essa configuração inicial, onde o ângulo é 90 graus, essa energia inicial é igual a zero. Consequentemente, U vai ser igual. Esse menos com esse menos fica mais. Esse P e esse E são constantes, não dependem da variável de integração, portanto, podem sair para fora da integral. Então, fica mais PE, que multiplica a integral de 90 graus até θ do seno de θ de θ. Ok, porém vem a seguinte pergunta, como é que a gente vai resolver essa integral do seno de θ? Quanto vale a integral do seno de θ? Você pode fazer isso de maneira bem simples utilizando o software. Pessoal, vamos aqui pegar o software Wolfram Alpha para calcular a integral do seno de θ de θ. Então, turma, veja só, utilizando aqui o software Wolfram Alpha, nós podemos calcular a integral de maneira bem simples, pegando aqui esta função, temos aqui integral, e aí eu vou colocar a integral do seno de x dx. Quanto é que vai dar isso? Vou dar um enter para ele calcular para a gente o valor dessa integral. Integral de seno de x dx, isso daqui dá igual a menos cosseno de x. E se fosse numa prova que eu não pudesse utilizar esse Wolfram Alpha, o que eu poderia fazer, professor? Bom, na verdade eu vou lhe ensinar uma dica, tá certo? Uma dica para você não precisar utilizar esse software na hora de calcular as integrais e as derivadas da função seno e cosseno. Então presta bem atenção nessa dica preciosa. Mas de antemão, a integral do seno é menos o cosseno. Então deixa eu anotar isso daqui para a gente dar continuidade ao nosso problema. Então voltando aqui para o nosso problema, nós vimos que de acordo com o software, a integral do seno vai ser igual a menos o cosseno. Logo nós teremos produto entre o momento de dipolo elétrico, o vetor momento de dipolo elétrico, intensidade dele, vezes a intensidade do campo elétrico. Essa integral aqui do seno de θ de θ, a integral do seno deu menos cosseno. Vou colocar o sinal de menos aqui na frente. Aí aqui nós temos cosseno de θ. E aí, como nós temos uma integral definida, nós precisamos aplicar os limites de integração, que nesse caso aqui vai de 90 graus até θ. Então, aplicando aqui os limites de integração de 90 até θ. Bom, turma, presta bem atenção nesta dica preciosa que nós vamos ver a partir de agora. Então, imagina que você tem aqui o ciclo trigonométrico. Professor, o que é o ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico nada mais é que uma circunferência de raio unitário, onde o eixo das abscissas nós denominamos como sendo o eixo dos cossenos. Então, aqui nós temos o eixo dos cossenos, enquanto que o eixo das ordenadas nós denominamos como sendo o eixo do seno. Nós sabemos, turma, que o ciclo trigonométrico ele possui raio unitário. Consequentemente, aqui nós teremos essa distânciazinha aqui. Aqui em cima também nós teremos 1. Desse outro lado, como nós estamos à esquerda da origem, nós vamos colocar menos 1. E abaixo da origem nós vamos colocar menos 1. É importante vocês perceberem, turma, o seguinte. À direita da origem, o eixo dos cossenos, ele apresenta valores positivos. À esquerda da origem, nós temos valores negativos para o cosseno. Então, teríamos aqui menos cosseno. Da mesma forma, para o ciclo trigonométrico, onde o eixo y é representado pela função seno, acima da origem, o seno ele apresenta valores positivos. Abaixo da origem, o seno ele apresentará valores negativos. Pensando em termos de ângulo, nós podemos perceber o seguinte, que nesse ponto aqui nós teremos o ângulo de 0 grau. Se a gente anda 1/4 da circunferência, nós teremos um deslocamento angular de 90 graus. Se nós andarmos meia volta dessa circunferência, nós estaremos percorrendo um ângulo de 180 graus. Meia volta somado com 1/4 da circunferência, nós teremos percorrido em relação a esse ponto inicial 270 graus. E uma volta completa nesta circunferência, nós teremos percorrido 360 graus. Ah, professor, mas qual é a dica preciosa que a gente está precisando? A gente quer, pelo menos, perceber que a integral do seno é menos cosseno. E como é que a gente vai perceber isso nesse ciclo trigonométrico? Aí sim, aqui vem o bizu, aqui vem a dica importante.
Pessoal, neste sentido aqui, ó, esse sentido aqui, que seria o sentido horário, nós teremos sempre a derivada. Então, se eu perguntar para vocês quanto vale a derivada do seno, presta bem atenção, ó, o seno está bem aqui. Ó. A derivada do seno, para você encontrar quanto vale a derivada do seno, basta você olhar a próxima função no sentido horário, porque o sentido horário aqui vai ser para as derivadas. Então, a derivada do seno, quem é o próximo aqui? Ó, é o cosseno. Muito bem, então a conclusão que nós chegamos é que a derivada do seno de θ é igual ao cosseno de θ. Para quem não entendeu, presta bem atenção agora se eu perguntasse para vocês. Quanto vale a derivada do cosseno de θ? Aí você vai olhar para a próxima função no sentido horário, porque o sentido horário é o sentido aqui das derivadas. Então, a derivada do cosseno é menos o seno. Então, guarda essa informação. A derivada do cosseno de θ é igual a menos o seno de θ. Professor, e se eu quisesse calcular a derivada de menos o seno de θ? Aí vai ser a próxima função do sentido horário. Quem é a próxima função no sentido horário? Menos cosseno de θ. Logo, a derivada de menos seno de θ é simplesmente menos cosseno de θ. Da mesma maneira, de forma análoga, quem vai ser a derivada de menos o cosseno de θ? Vai ser a próxima função no sentido horário. E quem é a próxima função no sentido horário? Seno de θ. Logo, a derivada de menos cosseno de θ é simplesmente o seno de θ. Ah, professor, mas o senhor ainda não respondeu nossa pergunta. A gente está interessado em calcular a integral e não a derivada. A gente precisa calcular a integral do seno de θ. O senhor acabou de ensinar uma dica para determinar a derivada dessas funções trigonométricas. Como é que fica a situação da integral, professor? A integral é simples, turma. Veja só. Na matemática, a gente vai aprender que a integral ela é uma antiderivada. Pensando dessa forma, a gente pode pensar o seguinte, que se no sentido horário nós temos a derivada, no sentido anti-horário, que seria o inverso da derivada, nós teremos as integrais. Então, se você fizer agora esta análise, porém, para o sentido anti-horário, você vai ter o sentido das integrais. Então, de forma bem simples, é isso que nós vamos fazer agora. Então, se eu perguntasse para vocês, quanto vale a integral do seno de θ? Ah, professor, quanto é que vale a integral do seno de θ? Onde é que está o seno de θ? Está aqui em cima. Está aqui o seno. Se eu quero calcular a integral, basta eu agora olhar no sentido anti-horário. Então, a integral vai ser a próxima função no sentido anti-horário. Quem é a próxima função no sentido anti-horário? É o menos cosseno. Portanto, a integral do seno de θ é menos cosseno de θ. Ficou claro, turma? Para quem não entendeu, presta atenção novamente. Se nós estivéssemos perguntando quanto vale a integral de menos cosseno de θ, professor? De acordo com essa dica, menos cosseno de θ está bem aqui. E agora a gente vai olhar para a próxima função no sentido anti-horário. Quem é a próxima função no sentido anti-horário? Menos seno de θ. Logo, a integral de menos cosseno de θ é menos seno de θ. E assim por diante. Poderíamos calcular a integral de menos seno de θ, vai ser quem? A próxima no sentido anti-horário. Integral de menos seno de θ é igual a cosseno de θ. E por fim, a integral do cosseno de θ é simplesmente seno de θ. Integral do cosseno de θ é simplesmente o seno de θ. Portanto, turma, esta é a dica preciosa que permite você determinar derivadas e integrais das funções trigonométricas, seno e cosseno, sem precisar recorrer ao software, beleza? Então basta você memorizar aqui o ciclo trigonométrico e lembrar que o eixo das abscissas representa o eixo dos cossenos, o eixo das ordenadas representa o eixo dos senos, e à direita da origem o cosseno assume valores positivos, à esquerda da origem o cosseno assume valores negativos.
Acima da origem, o seno é positivo, abaixo da origem, o seno assume valores negativos. E por último, não esqueçam que a derivada vai estar aqui no sentido horário, enquanto que a integral é o inverso da derivada. Portanto, a integral estará no sentido anti-horário. Beleza? Guarda bem essa informação que será muito útil para este nosso curso e também para outras disciplinas que porventura vocês estudem futuramente. Ok, e agora, professor? Agora eu quero também dar uma outra dica preciosa. E qual é a outra dica preciosa, professor? Imagina que nós tivéssemos querendo calcular quanto vale o cosseno de 0 graus. Então vamos supor que eu quero calcular o cosseno de 0 grau, sem utilizar a calculadora, tá certo? Só olhando para esse ciclo trigonométrico. É possível, professor? É possível sim, através dessa dica. E qual que é a dica? Veja só. O 0 grau está exatamente em cima do eixo dos cossenos. Quando o ângulo que você estiver calculando, cosseno ou seno, estiver em cima do seu próprio eixo, da função que você está calculando, só existem duas possibilidades. Ou o resultado vai dar mais 1 ou menos 1. E a ideia é essa. Ó. Cosseno de 0 grau, como o 0 grau está bem aqui, ó, você percebe que o resultado vai dar quanto? Vai dar igual a 1 positivo. Então, cosseno de 0, quanto é que vale o cosseno de 0 grau? Igual a 1. Professor, e se ao invés de 0 grau, nós estivéssemos calculando o cosseno de 180? 180, ele está sobre o eixo dos cossenos. Só que aqui no lado negativo. Então, o cosseno de 180 vai dar quanto? Menos 1. Então, cosseno de 180 é igual a menos 1. Beleza. Professor, e quanto ficaria o cosseno de 360 graus? 360 graus está sobre o eixo dos cossenos e está aqui do lado positivo. Portanto, o resultado vai ser mais 1. Cosseno de 360 graus é igual a mais 1. Ah, professor, isso vale também para o eixo dos senos? Vale desde que o ângulo que você esteja pegando seja um ângulo que esteja sobre o eixo dos senos. Por exemplo, se nós quiséssemos calcular o seno de 90 graus, onde é que está o 90 graus? Está em cima do eixo dos senos, exatamente no lado positivo. Portanto, o seno de 90 é igual a quanto? É igual a 1. Seno de 90 vale 1. Ah, professor, e se eu quisesse pegar o ângulo lá de baixo, o ângulo 270 graus, que também está em cima do eixo dos senos? Vale menos 1. Por quê? Porque está no lado negativo. Então, seno de 270 graus é igual a menos 1. Ah, beleza. Agora vem uma observação aqui importante. E se nós pegarmos um ângulo que não esteja em cima do eixo da função que a gente está querendo determinar? Quando isso acontecer, você já pode dizer automaticamente que é zero. Por exemplo, se nós quiséssemos calcular o cosseno de 90 graus, veja só, o cosseno seria esse eixo na horizontal. O 90 graus está sobre o eixo vertical. Quando isso acontecer, automaticamente você já pode dizer que o resultado vai ser zero. Então, sempre que o ângulo estiver sobre o outro eixo, que não é o que você está calculando, a função, então você já pode automaticamente dizer que o resultado vai dar zero. Desta maneira, utilizando este raciocínio, nós concluímos que o cosseno de 90 graus é zero, o cosseno de 270 graus também vai ser zero, cosseno de 270 graus também é zero, por quê? Porque está sobre o eixo dos senos, beleza? Da mesma maneira, nós temos que o seno de zero é zero, porque o zero está sobre o eixo dos cossenos, logo o seno de 0 graus é igual a zero. A mesma coisa acontece para o seno de 360. Seno de 360 graus também vai ser zero, por quê? Porque 360 graus está sobre o eixo dos cossenos. Então, sempre que o ângulo estiver sobre o outro eixo, você diz que o valor vai dar zero. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Para finalizar, faltou o seno de quem? O seno de 180 graus, que está faltando. Seno de 180, quanto é que vai dar? Veja só, 180 está sobre o eixo dos cossenos. Portanto, o seno de 180 vai ser igual a zero. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido esta dica importantíssima que nós vimos aqui. Duas dicas preciosas para calcular a derivada integral da função seno e cosseno.
e também para calcular o seno e o cosseno desses ângulos, tá certo? Ângulos complementares. Ok, que seriam os ângulos de 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Agora nós vamos voltar para o nosso problema anterior, para a nossa questão anterior, em que nós estávamos calculando a integral do seno de θ de θ. Nós já vimos que a integral do seno, quanto equivale à integral do seno? Ó, integral do seno é o próximo no sentido anti-horário. A integral do seno é menos o cosseno. Então, a integral do seno é igual a menos cosseno. Esse menos colocamos aqui na frente. Aqui está o cosseno de θ. E aí nós vamos aplicar nos limites de integração, que vai de 90 até θ. Professor, como é que substitui esses limites de integração? Vamos fazer isso juntos? Aqui nós teremos o seguinte, ó, menos a intensidade do vetor momento de dipolo, multiplicado pela intensidade do campo elétrico. Aí agora, turma, eu vou abrir um parênteses para poder aplicar esses limites de integração. Primeiro você substitui o limite superior e depois você substitui o limite inferior. Então, aonde tem θ, você substitui pelo limite superior e subtrai da substituição, onde tem θ, do limite inferior. Então, vai ficar o seguinte, ó, cosseno de θ, substituindo aqui ó, o limite superior, menos, aí onde tem θ, a gente substitui por 90 graus, que é o limite inferior. Cosseno de 90 graus. Ah, professor, mas o cosseno de 90, como 90 graus está em cima do eixo dos senos, o cosseno de 90 vai ser zero, exatamente. Cosseno de 90 vai dar igual a zero. E aí o que, que a gente tem aqui? Ó? Nós vamos ter simplesmente que a energia potencial será igual a menos a intensidade de P vezes a intensidade de E multiplicado pelo cosseno de θ. Vamos passar para o próximo slide, que eu quero fazer uma observação extremamente importante. Energia potencial sobre o dipolo elétrico será igual a menos a intensidade do vetor momento de dipolo elétrico multiplicado pela intensidade do vetor campo elétrico vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Bom, esta é a fórmula que nós vamos estar utilizando para calcular a energia potencial sobre o dipolo elétrico. Porém, nós podemos escrever esta equação de uma forma mais geral, tá certo? Mais genérica. Como seria essa forma mais genérica? Para isso, turma, você precisa lembrar o que é um produto escalar entre dois vetores. Vamos fazer aqui uma observação. Então, observação. Vamos relembrar ou estudar o que é um produto escalar. Pessoal, para quem quiser assistir uma aula que eu já ministrei no canal Desbravando a Física sobre produto entre vetores, você vai ter lá na playlist Mecânica dos Sólidos, salvo engano, aula 7, eu vou deixar na descrição desse vídeo, um vídeo aula sobre produto entre vetores. Lá ele explica o que é um produto escalar, ensina a calcular o produto escalar entre dois vetores de maneira bem didática, beleza? Então, dá uma olhadinha para revisar, para estudar essa parte de produto escalar. Porém, vou fazer uma breve revisão apresentando apenas o conceito de produto escalar aqui para vocês. Professor, o que é um produto escalar entre dois vetores? Suponha que você tem dois vetores. Tenho aqui um vetor que eu vou chamar de vetor A e o outro vetor eu vou chamar de vetor B. Suponha que esses dois vetores estão aplicados sobre o mesmo ponto, beleza? Então, o vetor A e o vetor B formando um ângulo entre eles que eu vou chamar de ângulo θ. Quem seria o produto escalar entre o vetor A e o vetor B? O produto escalar, matematicamente falando, é representado dessa maneira aqui, ó. A escalar B será igual. Atenção, sempre que você tiver esse pontinho parece o sinal de multiplicação. Porém, se esse pontinho ele estiver entre dois vetores, esse pontinho entre dois vetores, ele representa um produto escalar, tá certo? Não esqueça disso. Um pontinho entre dois vetores representa um produto escalar. E como é que a gente resolve um produto escalar, professor? A gente pega o módulo do primeiro vetor, que eu represento aqui simplesmente por A, sem levar a setinha, multiplico pelo módulo do segundo vetor, que eu represento por B, sem levar a setinha,
e obrigatoriamente multiplico pelo cosseno do ângulo entre os dois vetores. O ângulo entre o vetor A e o vetor B vale θ. Então aqui a gente tem que o produto escalar entre o vetor A e o vetor B vai ser o módulo de A multiplicado pelo módulo de B multiplicado pelo cosseno do ângulo entre os dois vetores, cosseno de θ. Professor, por que a gente chama de produto escalar? Porque o resultado de um produto escalar sempre vai gerar um número, sempre vai gerar um escalar, beleza? Ok, agora vamos voltar para a fórmula da energia potencial que nós obtivemos anteriormente e vamos observar ela com cuidado, comparando com esta expressão do produto escalar entre dois vetores. Você percebe muito bem que no produto escalar entre dois vetores, o resultado vai ser o módulo dos dois vetores multiplicado pelo cosseno do ângulo entre os dois. Olhando agora para a energia potencial elétrica, você tem aqui o módulo do vetor momento dipolar elétrico multiplicado pelo módulo do vetor campo elétrico. E em seguida tem a multiplicação pelo cosseno de θ, onde esse θ representa o ângulo entre o vetor momento dipolar elétrico e o vetor campo elétrico. Consequentemente, nós podemos representar esta fórmula matemática anterior em termos de um produto escalar. E quem seria esse produto escalar? Seria o seguinte, ó, vou repetir o sinal de menos. Aqui seria o produto escalar entre esse primeiro vetor, que é o vetor momento dipolar elétrico, com o segundo vetor, que seria o vetor campo elétrico. Então, de uma maneira genérica, nós podemos dizer que a energia potencial de um dipolo elétrico nada mais é que menos o produto escalar do vetor momento dipolar elétrico com o vetor campo elétrico. E com isso nós demonstramos a expressão matemática que vai permitir calcularmos a energia potencial de um dipolo elétrico. Note que vamos agora para algumas observações antes de nós finalizarmos esta nossa aula de hoje. Então, primeira observação. Se o ângulo entre o vetor momento dipolar elétrico e o vetor campo elétrico for igual a 90 graus, o que é que vai acontecer aqui? Atenção, se o ângulo for 90 graus, nós teremos o seguinte, que a energia potencial elétrica será igual. Como é que a gente resolve esse produto escalar? Esse produto escalar, de acordo com o que nós vimos anteriormente, vai ser o módulo do primeiro vetor. O primeiro vetor é o vetor momento de dipolo elétrico, então pega o módulo do primeiro vetor, multiplica pelo módulo do segundo vetor, que é o vetor campo elétrico, pega aqui a intensidade do segundo vetor, e agora multiplica pelo cosseno do ângulo entre os dois. Estamos supondo que o ângulo entre o vetor momento de dipolo elétrico e o vetor campo elétrico é exatamente igual a 90 graus, que é a nossa configuração inicial. Então, com este ângulo sendo 90 graus, quanto é que vai ser a energia potencial elétrica desse nosso sistema? Cosseno de 90, nós sabemos que vai dar quanto? Cosseno de 90 é igual a zero. Consequentemente, quando o vetor momento dipolar elétrico estiver perpendicular ao vetor campo elétrico, a energia potencial será igual a zero. Agora vamos analisar uma outra situação. A outra situação é quando o ângulo entre o vetor momento de dipolo elétrico e o vetor campo elétrico é exatamente igual a 0 graus. Quando é igual a 0 grau, nós teremos o seguinte, ó. Temos aqui que a energia potencial deste dipolo elétrico será igual a menos produto escalar entre o vetor momento de dipolo elétrico com o vetor campo elétrico. Como é que nós resolvemos este produto escalar? Pega a intensidade do primeiro vetor, multiplica pela intensidade do segundo vetor e em seguida multiplica pelo cosseno do ângulo entre os dois vetores. A situação que nós estamos analisando agora é aquela situação em que o vetor momento de dipolo elétrico está alinhado com o seu vetor campo elétrico. Consequentemente, o ângulo vale 0 grau, aqui nós teremos cosseno de 0 graus. Professor, quanto é que vale o cosseno de 0 grau? Cosseno de 0 grau, veja que o 0 grau está em cima do eixo dos cossenos, do lado positivo. Logo, cosseno de 0 grau é igual a mais 1. A energia potencial elétrica, para a situação em que
o momento de dipolo elétrico está alinhado com o vetor campo elétrico, vai ser igual a menos P que multiplica E, que multiplica 1, que é simplesmente menos PE. Então, turma, o que nós percebemos aqui é o seguinte: quando o vetor momento de dipolo elétrico está alinhado com o vetor campo elétrico, a energia potencial ela é mínima, está dando igual a menos PE. Agora vamos analisar a situação em que o ângulo entre esses dois vetores é exatamente 180 graus. Quanto equivale a energia potencial elétrica? Energia potencial elétrica vai ser igual. Resolve o produto escalar, vai ficar menos a intensidade do primeiro vetor, multiplicado pela intensidade do segundo vetor, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre os dois. O ângulo entre os dois agora é 180, ou seja, é como se um vetor estivesse apontando para a direita e o outro vetor apontando para a esquerda. Eles são antiparalelos. Então, cosseno de 180 graus. Para essa situação aqui, nós temos o seguinte, ó, cosseno de 180 vale quanto? 180 está em cima do eixo dos cossenos, do lado negativo. Portanto, cosseno de 180 é menos 1. Aqui nós teremos menos PE que multiplica menos 1. Quanto é que vai dar isso? Isso daqui vai dar, ó, esse menos com esse menos fica mais, então a energia potencial fica positivo, mais a intensidade de P multiplicado pela intensidade de E. E o que é que isso representa, professor? Representa que a energia potencial ela será máxima justamente na configuração em que o vetor momento de dipolo elétrico estiver antiparalelo ao vetor campo elétrico, beleza? Então, com isso, nós finalizamos nossa aula de hoje, onde nós demonstramos a expressão que nos permite determinar a energia potencial elétrica de um dipolo elétrico e, por fim, nós vimos algumas observações importantes, onde a energia potencial ela será nula, ela será mínima ou ela será máxima, a depender do ângulo θ entre o vetor momento de dipolo elétrico e o vetor campo elétrico. Então, com isso, turma, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Quero agradecer imensamente a todos vocês que estiveram presentes assistindo essa nossa aula. Dizer que quaisquer dúvidas, vocês podem deixar nos comentários dos vídeos que eu estarei prontamente respondendo todas as perguntas. Outra coisa, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para acompanhar todas as novidades deste projeto. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.